pegar aqui. E tem uma coisa interessante sobre o presidente, já que a gente falou em democracia, né, nesse negócio. Aí mais uma característica do presidente. Você já reparou que todo ministro do presidente é bem ligado a ele? Já reparei. Isso não chama atenção, não? Chama. Chama atenção, né? Chama. Você quer ver um negócio bacana? Jorge Seife, senador por Santa Catarina. Quem era Jorge Seife? Sei lá. Um ilustre desconhecido que ganhou uma oportunidade, foi um brilhante secretário da Pesca e hoje é senador. Rogério Marinho, senador pelo Rio Grande do Norte. Damares Alves, senadora pelo Distrito Federal. Marcos Pontes era famoso. Marcos Pontes era famoso, nosso astronauta, o único astronauta brasileiro. O cara que levou a bandeira do Brasil onde ela nunca chegou. Mas quem era Tarcísio? Não era ninguém. Está no segundo turno do estado de São Paulo e teve quase 10 milhões de votos no primeiro turno. Tereza Cristina, senadora pelo Mato Grosso do Sul. Quantos vitoriosos nas urnas nós tivemos? Sabe, uma coisa interessante, aí para a gente parar para pensar também. Você tem um presidente que criou lideranças. Um presidente que sempre atribuiu o sucesso aos outros, aos membros da equipe. Se você resgatar as várias cerimônias que o presidente fez no Palácio do Planalto, ele dizia o seguinte: anúncio de Plano Safra, não, porque o trabalho da Tereza Cristina, não sei o quê, e tá lá, por exemplo, falando do Auxílio Brasil, do socorro às pessoas, não, porque o trabalho do Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes fez isso, aí tá falando da transposição do São Francisco, não, porque graças ao trabalho do Rogério Marinho, porque o Rogério Marinho fez alguma coisa, aí você termina uma obra, vai na inauguração, não, porque o trabalho do Tarcísio. Ele sempre atribuiu o sucesso aos outros. Ele sempre atribuiu o crédito à equipe. É como se ele não tivesse feito nada, porque ele dizia, isso aqui deu certo porque o Tarcísio fez isso. Ele nunca teve medo de atribuir o crédito. E aí, ele formou lideranças. E aí eu vou fazer uma comparação. Quem que o Lula formou nesses 40 anos? A esquerda está há 40 anos discutindo o Lula. Não tem mais nada. Não formou ninguém. Ao contrário. Asfixiou Heloísa Helena, asfixiou Marina Silva, asfixiou Ciro Gomes, não deixou ninguém florescer, ninguém aparecer, é só ele, só ele. E agora, depois de tanto tempo, 40 anos depois, mesmo discurso, superado, antiquado, incapaz de lidar com os problemas de hoje. É por isso que a turma que trabalhou com o Bolsonaro tem admiração por ele. Ele foi um grande anteparo, um grande escudo, ele trazia a porrada toda para ele. E deixava você trabalhar. E o sucesso, ele dava para você. Ele atribuía a você. Eu tenho um orgulho enorme de ter trabalhado com esse cara. O Caio Aureliano 95 mandou aqui, ó. Boa noite, Igor. Vou pular essa parte. Boa noite, Tarcísio. Não, fala aí. O cara pelou meu saco aqui. Boa noite, Igor. Melhor host do Brasil, tá? Boa noite, Tarcísio. Candidato, fizeste parte dos governos do PT. Calma aí. Calma aí. Boa noite, Tarcísio. Candidato, fizeste parte dos governos do PT, inclusive sendo um dos nomes fortes à frente do PAC. Candidato, nada do que foi realizado neste período merece algum elogio? Não vai vir com papinho de uma andorinha só, né? Caralho, eu tive dificuldade para entender. Vou tentar de novo. Boa noite, Tarcísio. Candidato, é que não tem umas vírgulas aqui. Candidato, fizeste parte dos governos do PT. Ainda bem que não é candidato padre, né? Quando está sendo candidato padre, não, né? Candidato, fizeste parte dos governos do PT, inclusive sendo um dos nomes fortes à frente do PAC. Candidato, nada do que foi realizado neste período merece algum elogio? Não vai vir com papinho de uma andorinha só, né? Eu não... Puta... Bom, é que assim, eu sinceramente, o Caio, desculpa, eu realmente não entendi. Mas ó, ele claramente é um eleitor do Lula, claro, tá? Não, eu tô vendo pela foto, eu não tô nem fazendo piada. De verdade, que a foto dele tá fazendo L assim. E com uma estrela do PT no peito. Então assim, sabendo disso, talvez ajude a compreender o que ele tá dizendo aqui. Que eu vou ler de novo. Boa noite, Tarcísio. Candidato... Boa noite, Tarcísio, vírgula. Candidato, fizeste parte dos governos do PT, vírgula. Inclusive, sendo um dos nomes fortes à frente do PAC, vírgula. Candidato,
vírgula. Nada do que foi realizado neste período merece algum elogio, não vai vir com um papinho de uma andorinha só, né? Eu imagino que ele tá falando assim, não tem nada do governo do PT que mereça algum elogio? Vamos lá. Vamos explicar como que eu fiz parte do governo do PT, em que circunstância. Eu era técnico, quando eu saí do Exército, eu ingressei na Controladoria Geral da União, fiz um concurso e virei auditor. Com 2 anos, eu lembro dessa história. Eu virei coordenador geral de auditoria da área de transportes. E um belo dia eu fui chamado para ser diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Mas por que eu fui chamado? Bom, eu era o cara que fazia as auditorias no Ministério dos Transportes, no DENIT, na Valeg, ou seja, o Ministério dos Transportes e suas vinculadas. O DENIT vinha de 6 operações de Polícia Federal em sequência. Operação Mão Dupla, Operação Casa 101, Operação Anjos do Asfalto, Operação Via Ápia. Ou seja, a corrupção vinha tomando conta daquele organismo como tomou conta do governo PT. A corrupção foi uma chaga do PT. O PT foi tolerante com a corrupção. Ela agraçou pelos ministérios. Bom, houve um escândalo, houve o afastamento do ministro dos Transportes na época, do seu chefe de gabinete, da diretoria da Valec, da diretoria do DENIT. Os 7 diretores do DENIT foram afastados. E o ministro da Controladoria Geral da União, uma certa vez, chegou para mim e disse assim, olha, você está sendo sondado para ser diretor do DENIT, você aceita? O que eu pensei? Bom, eu sou o cara da auditoria. Eu estou o tempo todo apostando, dizendo o que está errado. Agora eu tenho a oportunidade de fazer o certo. Se eu me furtar a fazer o certo, eu não vou ter autoridade para continuar apontando o que está errado. Então eu topei fazer parte da diretoria do DENIT. Virei diretor. Para quê? Para restabelecer a autoestima, para restabelecer a governança e para fazer aquele órgão dar resultado. Para conseguir contratar projeto, para conseguir contratar obra. E foi isso que eu fiz ao longo do primeiro mandato da Dilma. Entendi que eu tinha uma missão, que era fazer esse trabalho, tanto é que ela me convidou para continuar no segundo mandato e eu não aceitei. Em 2014, eu fiz um concurso para consultor legislativo da Câmara dos Deputados, era um concurso para 2 vagas, Brasil inteiro, passei, fui o primeiro colocado. Fui pra Câmara. Super nerd, tu sabe que tu é super nerd, não, né, cara? Pô, cara, ó, SpaceX, IME e o caralho, isso daí é coisa de gente muito nerd, cara. Não. Não. É sim, porra. Aí eu fui pra Câmara dos Deputados, eu não quis ficar lá. Eu fiquei, assim, esse período todo no DENIT, ali dando gás, dando o máximo para dar resultado, porque entendi que era o meu compromisso com o brasileiro. Independente de questão partidária. Então eu não fui para o DENIT porque eu era um partidário do PT. Eu fui para o DENIT porque eu era um técnico e queria fazer um bom trabalho. E tive, assim, sofri no DENIT muita pressão. Segurei barras ali pesadas. Pressão política? Pressão política, para liberar recursos para determinadas obras ou determinados projetos que não devia liberar o dinheiro, e segurei. Algumas coisas que, inclusive, depois foram objeto da Lava Jato. E não se comprometeu, eu nunca me comprometi, porque eu não liberei o recurso, porque eu segurei ali na unha. Né? Porque eu tive coragem, peito para segurar. Do contrário, tu figuraria lá na Lava Jato? Podia acontecer, porque, por exemplo, uma vez apareceu uma liga, foi interceptada, né? Isso apareceu nas investigações, uma conversa do Léo Pinheiro com um dirigente do PT, que ocupava um cargo importante no Palácio do Planalto, e o Léo Pinheiro da OAS, cobrando a liberação de 40 milhões de reais que não eram devidos na Via-Expressa Salvador. E esse dinheiro nunca foi liberado enquanto eu fui diretor. Por quê? Eu segurei. Então, no final das contas, a gente conseguiu manter o DENIT fora das páginas policiais. Uma vez eu fui em São Caetano do Sul, agora já na campanha, pré-campanha, tinha feito uma palestra na associação comercial, depois nós fomos comer numa pizzaria. E muita gente lá, bateu palma, não sei o que, eu cheguei na pizzaria e tal, tirei foto, aquele negócio bacana e tal. E quando eu estava saindo, tinha uma mesa com 4 petistas. E aí, eles começaram a gritar, Lula, não sei o que e tal. Eu fui lá cumprimentar, dei boa noite para todo mundo, fui mostrar o meu respeito pela opinião divergente. E aí um me perguntou assim, você foi do governo PT, por que você fez isso com a gente? E eu disse para ele o seguinte, exatamente por ter feito parte do governo PT e por ter visto o governo PT de perto,
eu nunca vou votar no PT e eu nunca vou estar com o PT. Entendi.